Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto. Os espectadores do Simples Assim têm dúvidas sobre alimentação e assuntos relacionados? A gente traz aqui para o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Dr. Durval, mais uma vez, obrigada por receber o Simples Assim, por você responder as dúvidas. Olha só. A Kelly e o Samuel moram em Novo Horizonte e estavam já há algum tempo consumindo uma substância chamada cloreto de magnésio. Ela com funções de regular o intestino, e ele acabou adotando e percebeu uma série de melhorias, inclusive redução de peso. Ela engravidou e aí ela parou com a medicação. Nem a obstetra e nem a nutricionista souberam dizer com segurança se ela poderia ou não continuar usufruindo do cloreto de magnésio, mas ela disse que o intestino voltou a prender. Então, vamos entender o primeiro, o que é cloreto de magnésio, porque eu não conhecia tudo isso, e quais as suas funções, e se no caso ela poderia consumir. Não, o cloreto de magnésio é interessante, porque é um íon extremamente importante para o nosso organismo. Nós precisamos do magnésio para diferentes funções. Uma dessas funções, inclusive, ela é vasodilatadora, ou seja, ela tem uma ação muito benéfica para a saúde cardiovascular. Agora, por outro lado, os estudos mostram que o magnésio, ele também tem uma boa atividade para o nosso sistema muscular, osteomuscular. Então não há dúvida de que cada vez mais, inclusive, se fala muito do magnésio e, dependendo do país, existe uma carência no próprio solo. E certamente isso leva a uma baixa ingesta alimentar. A reposição do magnésio, ela pode ser muito interessante. Aliás, eu vou só relembrar, há muitos anos atrás, eu era jovenzinho, e eu lembro que o meu pai, ele comentava que tinha um sacerdote que ele preconizava esse produto, cloreto de magnésio, para a maioria das populações, porque ele via nessas populações uma melhora dessas pessoas, inclusive com relação ao sono. Então, quer dizer que o magnésio, ele é um íon muito importante. Evidentemente, o ideal é sempre fazer um exame de sangue, que é relativamente simples, que a gente pede para você dosar o magnésio na corrente sanguínea, e certamente, se tiver baixo, tem que fazer a reposição. No caso específico dessa paciente, dessa ouvinte, certamente ela pode tomar, e não precisa ser o cloreto de magnésio, pode ser o magnésio qualquer, mas é recomendável, visto que provavelmente a partir do momento que ela tomou, ela está se sentindo bem. Se ela está se sentindo bem, é porque o magnésio fazia bem para ela, portanto ela pode. O que é que tem a ver o cloreto, esse cloreto de magnésio? Hoje ele é encontrado então nos alimentos, doutor Durval? Exato, mas é que o cloreto, ele favorece o processo absortivo. É só por causa disso. Normalmente todos os íons, todos os minerais, quando eles são industrializados, eles normalmente têm algum outro íon junto, acoplado, para que o processo absortivo ele seja melhor. Então não há dúvida que o magnésio é ótimo, é excelente, frutas, verduras, legumes, é sempre muito bem, mas a gente muitas vezes não tem ingerido a quantidade que deveria ingerir do magnésio. Portanto, é recomendável. E aquele leite de magnésio que a gente tomava, sim, que ajudava a digestão, tem alguma coisa a ver? Aí já é um outro produto, um leite de magnésio antigo, né? Onde muitas vezes se coloca hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e que são substâncias que favorecem, inclusive, a um melhor funcionamento intestinal. Talvez até por isso que ela relatou que se sentia bem isso, com relação ao funcionamento intestinal. Cloreto de magnésio também regula a pressão arterial? Por ser vasodilatador, melhora justamente
a saúde cardiovascular, porque ele está diretamente envolvido em processos de contração muscular. E por que é que ele pode ajudar na desintoxicação celular? Esse é um termo que em medicina nós não utilizamos. Ele certamente pode nos ajudar a favorecer uma eliminação maior dos radicais livres. Ou seja, evidentemente, radical livre significa que a pessoa vai desenvolver algum grau de toxicidade celular. Então, quando você tem um excesso de radicais livres, vários íons que você ingere, várias substâncias, têm uma atividade antirradical livre. O magnésio é interessante porque ele é vasodilatador, portanto, ele é muito bem-vindo para o nosso organismo. É um íon maravilhoso. Existem livros e livros que se escrevem apenas e somente sobre os benefícios do magnésio na vida humana e que muitas e muitas vezes passam desapercebidos. Se fala muito do cálcio, se fala muito do sódio, se fala do ferro, do potássio, e esquece exatamente o magnésio, que é um grande protetor cardiovascular. E até para emagrecer, isso é verdade? Achei essa ideia ótima. Já, infelizmente, não existe mito. Estudos científicos que efetivamente provam que o magnésio favorece a redução de peso corporal. E o que é que determina a dose diária de ingestão de magnésio? A dose diária, na maioria das vezes, a necessidade de fazer uma reposição. Por isso mesmo que é fundamental que as pessoas, se for possível, procurem o médico e ele vai solicitar a dosagem do magnésio plasmático, o quanto ele tem na corrente sanguínea. Se esse valor, evidentemente, estiver abaixo, e na grande maioria das pessoas está, a necessidade de fazer a suplementação, a reposição, através, logicamente, de suplementos através do magnésio em si. Porque é muito comum ter em farmácias, é muito comum. Eu achei uma série de embalagens, de tipos e de formatos, em pó e em cápsulas, por exemplo. Mas isso é perigoso a pessoa ingerir isso por conta própria. Porque, como em tudo, o excesso faz mal, não é verdade? O excesso, uma hipermagnesemia também não é recomendável. Por isso que é bom sempre esse monitoramento médico, né? Certo. Até água em excesso também faz mal. Muito obrigada, Dr. Durval, foi um prazer. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Etc e tal. A loja que veste sua família com bom gosto.